No dia 22 de dezembro de 1849, Fyodor Dostoiévski foi levado diante de um pelotão de fuzilamento na Praça Semyonov, em São Petersburgo, após ser considerado culpado por envolvimento em um grupo literário proibido. Antes que a sentença fosse executada, ela foi comutada para exílio na Sibéria por vários anos. Mais tarde, Dostoiévski passou a escrever alguns dos livros mais aclamados da era moderna, especialmente Crime e Castigo. Um romance no qual o pavor existencial pairava sobre seus personagens em meio a uma história de tormento psicológico, paranoia e culpa. Isso levanta a questão de saber se ele algum dia se recuperou totalmente do tratamento e da experiência de quase morte. Esta é a história de Fyodor Dostoiévski, o grande romancista existencial da Rússia. O homem conhecido na história como Fyodor Dostoiévski nasceu em 11 de novembro de 1821 em Moscou, antiga e futura capital da Rússia. Embora na época, no século XIX, a cidade de São Petersburgo fosse a capital da Rússia. De acordo com o antigo calendário juliano, que ainda era usado na Rússia no século XIX, sua data de nascimento era 30 de outubro. Seu pai era Mikhail Dostoiévski, um médico e funcionário público que foi admitido nas fileiras da nobreza hereditária russa em 1828 em reconhecimento aos seus extensos serviços ao governo. A família Dostoiévski acabou rastreando sua ancestralidade até Danilo Irtych, um nobre lituano que, lá em 1506, recebeu a vila de Dostoevlo, na atual Bielorrússia. Sobrenomes na época do final da Idade Média eram frequentemente criados como indicadores de onde uma família vinha, e assim a família Dostoiévski adquiriu esse sobrenome. Gerações seguintes dos Dostoiévskis mudaram-se para a Rússia e para a Polônia. O ramo da família de Fyodor acabou na Ucrânia, onde seu bisavô e avô serviram como padres na Igreja Uniata, igrejas que faziam parte da Igreja Ortodoxa grega, mas que tinham laços estreitos com a Igreja Católica Romana. Essas igrejas celebravam os ritos ortodoxos, mas também reconheciam a autoridade suprema do Papa em Roma. Mikhail estudou em um seminário, mas fugiu para Moscou para seguir seus estudos de medicina aos 15 anos de idade. Então, em 1819, Mikhail Dostoiévski, aos 30 anos, casou-se com Maria Nitieva, a atraente filha de 19 anos de um comerciante de Moscou. O caráter alegre e simpático de Maria contrastava com o comportamento mais sério do marido. Mas o casal teve um casamento feliz e amoroso. O primeiro filho deles, chamado Mikhail, em homenagem ao pai, nasceu em novembro de 1820. Fyodor nasceu quase exatamente um ano depois. O casal teria mais 5 filhos sobreviventes, 3 filhas e 2 filhos. Fyodor Dostoiévski nasceu apenas alguns anos depois que a paz finalmente foi restaurada na Europa. Após mais de 2 décadas de conflitos durante as guerras revolucionárias francesas e napoleônicas, que começaram em abril de 1792 e continuaram com poucas interrupções até o verão de 1815, o czar Alexandre I da Rússia havia subido ao trono em 1801, buscando implementar reformas constitucionais, inspirado pelas ideias de seu tutor suíço, Frederico César de la Haye. O progresso nesse sentido foi completamente interrompido pela necessidade de lidar com as guerras napoleônicas. Os exércitos russos foram derrotados por Napoleão em Austerlitz em 1805 e em Friedland em 1807, obrigando Alexandre a fazer a paz com o Império Napoleônico em Tilsit.
Isso deu início a uma nova tentativa de reforma política sob o comando do principal ministro de Alexandre, Mikhail Speransky. Mas o aumento das tensões com os franceses a partir de 1810 levou à demissão de Speransky e ao fim de suas reformas. A invasão da Rússia por Napoleão em 1812 foi uma experiência traumática para o czar Alexandre. Mesmo assim, os russos expulsariam o invasor e se uniriam à Prússia e à Áustria para derrotar Napoleão na Alemanha e na França em 1813 e 1814, forçando a abdicação de Napoleão. Os exércitos russos estavam novamente na França em 1815, depois que Napoleão foi restaurado ao trono. Enquanto Napoleão foi derrotado pela última vez na Batalha de Waterloo, antes que os russos tivessem que lutar, um contingente russo permaneceu na França como parte do exército aliado de ocupação até 1818. Lá, eles entraram em contato com novas ideias sobre sociedades mais abertas e democráticas e, em especial, com aquelas onde prevalecia um sistema socioeconômico melhor. A França e outras nações da Europa Ocidental já estavam caminhando para sistemas totalmente capitalistas no início do século XIX, enquanto a Rússia permanecia uma sociedade profundamente feudal e medieval, onde a servidão ainda existia. Os oficiais e soldados russos que haviam respirado o ar de liberdade em Paris retornaram a São Petersburgo e ficaram desapontados nos anos seguintes, quando o czar Alexandre não correspondeu às suas tendências reformistas anteriores. Eles esperavam algumas melhorias nas condições da classe camponesa que servia nas fileiras do exército russo. Mas, em vez disso, o governo foi dominado pelo muito odiado general Alexei Arakcheev. Alguns dos oficiais mais radicais se juntaram a sociedades secretas que buscavam derrubar o czar, ou pelo menos forçá-lo a aceitar uma constituição, o que envolveria a realização regular de dumas, o nome russo para parlamento. Seus planos foram interrompidos pela morte inesperada de Alexandre em dezembro de 1825. O grão-duque Constantino, próximo na linha de sucessão ao trono, havia anteriormente recusado a sucessão e jurou lealdade ao seu irmão mais novo, o grão-duque Nicolau, que, após alguma hesitação, tornou-se o czar Nicolau I. Os oficiais radicais aproveitaram a confusão para organizar uma manifestação na Praça do Senado, em São Petersburgo, com cerca de 3.000 homens. Em meio a gritos de Constantino e Constituição, as forças leais a Nicolau inicialmente buscaram uma solução pacífica. Mas quando isso fracassou, o levante foi brutalmente esmagado pela artilharia e cavalaria. Os 5 líderes da rebelião foram executados e mais de 100 participantes foram exilados para a Sibéria, a vasta, fria e pouco habitada região da Rússia, a leste dos Montes Urais. Embora o czar Nicolau I tivesse afirmado sua autoridade, as ideias dos decembristas continuaram a circular entre os intelectuais de São Petersburgo. Tudo isso prenunciava as crises políticas e sociais que marcariam a história da Rússia ao longo de toda a vida de Dostoiévski e muito além dela. A revolta dos decembristas moldou o curso da política e da sociedade russas nas décadas seguintes, enquanto o jovem Fyodor crescia. Debates sobre a reforma política, a condição do campesinato, um enorme número deles ainda eram servos, presos à terra e aos seus senhores feudais em uma espécie de quase escravidão medieval. Assim como a natureza do governo czarista, o poder e o papel da Igreja Ortodoxa Russa e o que significava ser russo desempenharam um papel fundamental na obra de Dostoiévski. Embora ele passasse grande parte da vida em São Petersburgo e em outros lugares, ele cresceu em Moscou. O pai dele trabalhava no hospital para os pobres nos subúrbios e o jovem Fyodor e seus irmãos frequentemente brincavam no jardim com as crianças pobres.
Embora o Dr. Dostoiévski tivesse abandonado sua carreira sacerdotal, ele continuou sendo um cristão ortodoxo devoto, e Fiódor foi apresentado à Bíblia por volta dos 4 anos de idade, assim que começou a aprender a ler e escrever. No entanto, o velho Dostoiévski também dava muita importância à educação secular, e o jovem Fiódor cresceu ouvindo seu pai. Lendo obras como História do Estado Russo, de Nikolai Karamzin, além de obras dos poetas russos Gavrila Derzhavin, Vassily Zhukovsky e, acima de tudo, Alexander Pushkin, o maior poeta russo da época. A introdução de Fiódor à literatura e à história também não foi exclusivamente russa. Ele amava o antigo autor de A Ilíada e a Odisseia, Homero, assim como escritores espanhóis e britânicos modernos como Miguel de Cervantes e Sir Walter Scott. E também conhecia autores como William Shakespeare, Friedrich Schiller e Johann Wolfgang von Goethe. Até os 10 anos de idade, Fiódor raramente saía de Moscou, exceto para peregrinações ao Mosteiro da Trindade de São Sérgio, ao norte de Moscou, um dos locais mais importantes da Igreja Ortodoxa Russa. Isso mudou em 1831. Naquele ano, Mikhail Dostoiévski comprou a pequena propriedade de Daravoy em nome de sua esposa. Embora o doutor continuasse trabalhando muito e tivesse dificuldade para encontrar tempo para ir ao campo, Maria e as crianças passavam 4 meses por ano na propriedade e muito menos tempo em Moscou. Maria era uma administradora competente que gerenciava a propriedade de forma eficaz e tinha empatia pelas preocupações e dificuldades dos servos da terra. Ao contrário de muitas outras propriedades aristocráticas russas, os filhos de Dostoiévski não eram impedidas de interagir com os servos e, às vezes, se ofereciam para ajudar. Essas experiências deram a Dostoiévski uma compreensão direta da condição do campesinato russo, o que influenciaria suas criações literárias, especialmente Os Irmãos Karamazov, considerado por muitos sua maior obra. Dostoiévski, mais tarde, recordou que os momentos mais felizes de sua infância foram passados em Daravoy, embora suas estadias tenham se tornado gradualmente mais curtas depois que ele e seu irmão Mikhail foram enviados para o internato de Chermak em 1834. Os irmãos Dostoiévski continuaram a ter contato com os principais escritores da época. Revistas russas publicavam traduções de escritores franceses como Henri de Balzac, Victor Hugo e Georges Sand. Mas os irmãos foram particularmente influenciados por Nikolai Gogol e Alexander Pushkin. Ambos sonhavam com carreiras literárias. Fiódor desejava escrever um romance sobre Veneza, enquanto Mikhail escrevia poesia o tempo todo. Quando chegaram à adolescência, os sonhos literários dos irmãos seriam destruídos. Em meados da década de 1830, quando Fiódor estava entrando na adolescência, a saúde de sua mãe estava em constante declínio e seu pai, sobrecarregado de trabalho, também não estava com a saúde das melhores. Na tentativa de garantir que seus filhos pudessem se virar caso ele e sua esposa morressem jovens, o Dr. Dostoiévski os matriculou na Escola de Engenharia Militar em São Petersburgo. Os meninos ficaram horrorizados com essa decisão, mas a morte de sua mãe, Maria, em fevereiro de 1837, removeu o último impedimento para a partida deles e os convenceu da sabedoria das ações de seu pai. Mais ou menos na mesma época, os irmãos também souberam da notícia de que Pushkin havia sido morto em um duelo com seu cunhado. Dostoiévski comentou mais tarde que, se já não estivesse de luto por sua mãe, estaria de luto por Pushkin, um de seus grandes heróis literários. A confluência desses eventos traumáticos pode ter causado um problema de garganta que incomodou Fiódor, adiando a viagem por várias semanas. No início de maio, o Dr. Dostoiévski e seus 2 filhos mais velhos finalmente partiram para a capital. Embora estivessem desapontados com a perspectiva de se tornarem engenheiros militares, Fiódor e Mikhail estavam entusiasmados por estarem na cidade cosmopolita de São Petersburgo.
Os irmãos planejavam fazer uma peregrinação ao local do duelo fatal de Pushkin e depois visitar o apartamento de Pushkin às margens do rio Moika, um pequeno rio onde fica São Petersburgo e onde o grande poeta havia morrido. Com tais ideias românticas em suas cabeças, a caminho da capital, os meninos testemunharam um mensageiro do governo subindo em uma diligência e espancando o cocheiro com os punhos sem motivo aparente. O episódio ficou marcado para Fyodor pelo resto da vida como uma manifestação da brutalidade que acompanhava as extremas desigualdades sociais da sociedade russa no século XIX. Quando os Dostoiévski chegaram à capital, receberam outro choque desagradável. Mikhail foi excluído por motivos de saúde frágil e transferido para uma escola menos prestigiada em Reval, atualmente Tallinn, na Estônia, que na época fazia parte do Império Russo. Fyodor passou nos exames de admissão, embora o responsável pela matrícula tenha exigido um grande suborno, algo comum em uma sociedade altamente corrupta. O Fyodor, com 16 anos, começou seus estudos na escola de engenharia em janeiro de 1838. A instituição ficava no Castelo Mikhailovsky, construído na confluência dos rios Moika e Fontanka pelo czar Paulo I. Depois que Paulo foi assassinado por oficiais descontentes em março de 1800 e um pouco depois de se mudar para o castelo, ele permaneceu vazio até a década de 1820, quando Alexandre o deu para a escola. A vida como cadete de engenharia era tudo o que a adolescente temia. Ele teve dificuldade para se adaptar à disciplina militar e passava a maior parte do tempo lendo ficção por conta própria, com um interesse especial pelos contos fantásticos de E.T.A. Hoffmann. Ele tinha poucos amigos na escola, exceto Ivan Berezetsky, com quem mantinha animadas discussões literárias, embora a amizade tenha azedado depois. Fora da escola, ele fez amizade com um funcionário público chamado Ivan Shidlovsky, um poeta publicado que apoiava as aspirações literárias de Dostoiévski. Na primavera de 1838, Fyodor foi reprovado nos exames de instrução militar e não pôde avançar para a próxima turma. A notícia foi um golpe duro para seu pai, Mikhail, que havia se aposentado em Daravoy após a morte da esposa e começado a beber muito. Fyodor frequentemente exigia dinheiro de seu pai, que concedia a quantia com relutância. Em junho de 1839, pouco depois de Fyodor receber uma carta de seu pai reclamando das dificuldades para atender às exigências financeiras de sua educação, ele soube da morte dele. Embora a causa oficial da morte tenha sido um derrame, circulavam rumores de que o doutor havia sido assassinado por seus servos. Fyodor acreditou firmemente pelo resto da vida que seu pai havia sido assassinado. Embora a morte do Dr. Mikhail Dostoiévski tenha sido certamente uma tragédia para Fyodor, isso lhe deu a liberdade de se dedicar mais aos seus interesses literários do que antes. Ele continuou estudando na escola de engenharia, sendo promovido a segundo-tenente em 1841 e recebendo o direito de morar fora da escola. Ele aproveitou essa oportunidade para assistir a apresentações de peças e balés no Teatro Alexandrinsky. E em 1842, ele assistiu a concertos apresentados por Franz Liszt, o virtuoso pianista húngaro que foi um dos maiores compositores nas décadas após Beethoven e Mozart. Esses tipos de entretenimento não eram baratos. E embora o salário de Dostoiévski como oficial fosse complementado pelo fluxo regular de dinheiro vindo de Daravoy, agora administrado por um cunhado competente, ele ainda estava frequentemente endividado. Depois de se formar em agosto de 1843 com o posto de tenente, Dostoiévski foi dispensado do exército em outubro de 1844, determinado a alcançar o estrelato literário. Inicialmente, ele tentou escrever para o teatro, mas logo abandonou seus dramas Boris Godunov e Maria Stuart. Ele e Mikhail, então, tentaram ganhar dinheiro traduzindo literatura estrangeira para o russo.
E em 1843, ele conseguiu vender sua tradução de Eugênia Grandet, de Balzac. O retrato realista dos personagens de Balzac inspirou o romance revolucionário de Dostoiévski, Gente Pobre, que foi concluído em maio de 1845. O romance é estruturado como uma correspondência entre os dois protagonistas, o pequeno burocrata Makar Devushkin e a jovem Varvara Dobruzilova. O vínculo emocional deles sustenta ambos enquanto enfrentam as dificuldades do dia a dia, mas é abruptamente interrompido quando Varvara concorda em se casar com o rico Bykov. Após o casamento, Varvara adota o estilo de vida luxuoso que antes criticava e perde o interesse por arte e literatura. E Devushkin fica sozinho mais uma vez. Mesmo antes de sua publicação em janeiro de 1846, Gente Pobre causou sensação. O escritor Nikolai Nekrasov e o crítico Vissarion Belinsky elogiaram muito a autora pela representação realista dos russos comuns. Enquanto o personagem Devushkin é baseado nos burocratas humildes que frequentemente aparecem nas histórias de Gogol, os protagonistas de Gogol são alvo de ridicularização, enquanto Dostoiévski incentiva a simpatia por Devushkin. Dostoiévski tornou-se um membro honrado do círculo literário de Belinsky depois disso. Apesar de sua ansiedade social inicial, os elogios que recebeu alimentaram sua vaidade e logo ele enfrentou o ridículo de seus colegas escritores. O jovem escritor Ivan Turgenev zombava regularmente de Dostoiévski e, após um episódio particularmente humilhante em novembro de 1846, Dostoiévski parou de frequentar os encontros. Dostoiévski também enfrentou críticas cada vez mais severas de Belinsky, especialmente após a publicação de seu segundo romance, O Duplo. Nele, ao invés de se afastar da fantasia gogoliana, ele a intensifica ainda mais. Ao destacar a personalidade dividida de seu protagonista, Goliadkin, através de um duplo que é mais bem-sucedido socialmente, mas se comporta de uma maneira que Goliadkin considera inadequada. Belinsky também tinha motivos para criticar o estilo narrativo complexo de Dostoiévski e sua tendência de repetir o mesmo episódio sob diferentes perspectivas. A ruptura final deles, no início de 1847, foi causada por diferenças ideológicas. Embora ambos tenham sido influenciados pelo socialismo utópico cristão, defendido por escritores franceses do início do século XIX, como Charles Fourier, Belinsky foi além e adotou visões ateístas, o que Dostoiévski não conseguia suportar. Mesmo assim, Dostoiévski ficou chocado ao saber da morte de Belinsky, que teria sido causada por tuberculose em 1848, com apenas 36 anos de idade. A rivalidade de Dostoiévski com Belinsky coincidiu com desenvolvimentos mais amplos no jornalismo literário e na escrita russa. Em 1846, Nikolai Nekrasov comprou os direitos do periódico O Contemporâneo, fundado por Pushkin uma década antes, e contratou Belinsky como principal crítico. Dostoiévski ainda tinha obrigações com Notas da Pátria, até então o principal jornal literário da Rússia, e continuou a contribuir com vários contos. Entre eles estava Noites Brancas, em que o narrador sem nome se identifica como um jovem sonhador romântico. Ele encontra uma jovem chamada Nastya, que personifica seus sonhos românticos e valoriza sua companhia em um momento em que ela espera o retorno de um noivo ausente. Embora os sonhos do narrador sejam destruídos pela aparição do outro homem, ele se recusa a se desanimar e é grato pelo breve momento de felicidade que experimentou. Apesar da representação simpática, Noites Brancas foi concebido como uma paródia dos romances românticos da época e recebeu uma recepção crítica amplamente favorável.
Enquanto isso, ele começou a trabalhar no romance Netochka Nesvanova e se juntou a um círculo literário alternativo organizado por seu ex-colega de classe, Alexei Bekatov. Esse grupo durou apenas alguns meses, mas foi através dos Bekatov que Dostoiévski conheceu Mikhail Butashevich Petrashevsky, um aristocrata socialista que reunia um pequeno grupo de intelectuais progressistas. Durante as revoluções de 1848 na Europa, o círculo de Petrashevsky atraiu um número maior de radicais de esquerda. Um desses homens era Nikolai Spishnev, descrito como o primeiro comunista da Rússia, que convidou Dostoiévski para participar de uma pequena sociedade política secreta. Os membros também faziam parte do maior círculo Palmdorov, que planejava espalhar propaganda revolucionária por toda a capital. Embora Dostoiévski estivesse ansioso porque o círculo de Petrushevsky havia sido infiltrado por agentes tsaristas, em abril de 1849, ele leu a carta de Belinsky para Gogol de 1847, um ataque eloquente à injustiça da servidão russa em resposta à defesa de Gogol da autocracia tsarista e da Igreja Ortodoxa. As preocupações de Dostoiévski não eram infundadas, pois um informante chamado Antonelli havia infiltrado o círculo em janeiro de 1849. Durante as primeiras horas do dia 23 de abril, 60 membros do grupo foram presos e levados para a notória fortaleza de Pedro e Paulo, em São Petersburgo. Durante os interrogatórios, Dostoiévski admitiu nutrir ideias revolucionárias, mas se recusou a incriminar seus companheiros de prisão. Embora as autoridades czaristas não tenham conseguido descobrir o círculo de Spashnev, em setembro de 1849, um tribunal militar civil condenou 15 homens à morte, incluindo Dostoiévski. Após revisar o caso, o czar Nicolau comutou as sentenças de morte para trabalhos forçados na Sibéria, mas coreografou os acontecimentos para exibir todo o seu poder como árbitro da vida e da morte. Assim, na manhã do dia 22 de dezembro, Dostoiévski e seus companheiros de prisão foram levados para a Praça Semionovsky. Eles não faziam ideia do que esperar, mas temeram o pior ao verem um cadafalso e 3 estacas erguidas ao lado dele. Prisioneiros foram levados ao cadafalso enquanto um oficial lia as sentenças. Cada pessoa presente ouviu que eles estavam condenados a ser fuzilados. Dostoiévski ficou sem chão, sem acreditar. Quando um padre subiu ao cadafalso segurando uma cruz, até os ateus mais incrédulos avançaram para beijá-la. Petrashevsky e outros 2 foram agarrados à força e amarrados aos 3 postes em frente ao cadafalso. O pelotão de fuzilamento apontou seus rifles para os 3 condenados. Dostoiévski estava na segunda fila e sabia que era o próximo da fila. Cada segundo parecia uma eternidade enquanto ele aguardava a rajada fatal de tiros. Os tambores começaram a tocar, mas em vez da morte naquele momento, Dostoiévski viu os soldados abaixarem seus rifles. O ajudante de campo do czar chegou galopando ao local com um indulto. Em vez da morte, Dostoiévski foi condenado a 4 anos de trabalhos forçados na Sibéria, após os quais teria que se alistar novamente no exército por tempo indeterminado, um processo que lhe devolveria seus direitos civis. Dostoiévski ficou obviamente muito feliz com o indulto e, apesar dos 4 anos na Sibéria, ainda conseguiu continuar escrevendo lá. Ao mesmo tempo, ele escreveu para Mikhail enquanto estava no frio do leste, expressando o medo de que sua saúde frágil pudesse colapsar por causa das condições. Dostoiévski começou sua jornada para a Sibéria em 24 de dezembro e chegou a Omsk no final de janeiro de 1850. As condições de vida apertadas nos alojamentos que Dostoiévski compartilhava com seus companheiros de prisão eram insuportáveis. No verão fazia muito calor e no inverno fazia um frio cortante, com temperaturas que causavam queimaduras de frio nos alojamentos sem aquecimento.
As condições terríveis e os maus tratos do sádico Major Kritsov afetaram a saúde de Fyodor e podem ter causado suas primeiras crises epilépticas, uma condição que o atormentaria com frequência crescente pelo resto da vida. Ainda pior, Dostoiévski não tinha permissão para escrever e só podia ler o Novo Testamento. Ele dividiu seu cativeiro com criminosos comuns e assassinos e sentia repulsa por eles. O sentimento era mútuo, assim como o dos camponeses. Os condenados viam os prisioneiros políticos como representantes da classe alta, que continuavam a desfrutar de certos privilégios e tratamento das autoridades. Dificilmente conseguiam realizar trabalho manual. Com o tempo, Dostoiévski passou a simpatizar com os condenados camponeses e não só reconheceu sua humanidade, mas passou a vê-los como a base para a salvação nacional da Rússia. As interações de Dostoiévski com os condenados camponeses na Sibéria levaram a um renascimento espiritual e a uma reavaliação de suas ideias anteriores. Suas experiências aqui moldariam suas maiores obras nas décadas seguintes, à medida que ele se tornava consciente da natureza dos crimes que eram punidos e de como a mente era impactada pela adversidade. Como membro do círculo Petrashevsky, Dostoiévski via a si mesma como parte da inteligentsia russa e uma evangelizadora da causa da liberdade entre o campesinato russo. Suas interações com os camponeses condenados a convenceram de que os intelectuais de São Petersburgo não compreendiam o povo e não tinham o direito de lhes fazer pregações. Tendo anteriormente os descartado como bêbados e brutos, Dostoiévski agora passava a valorizar cada vez mais as dificuldades em suas vidas e as motivações por trás de seus crimes. Para muitos, o trabalho era mais fácil do que a vida na fazenda, mas eles o odiavam porque lhes era imposto à força. Ele via artesãos talentosos e artífices fazendo bugigangas e vendendo-as por alguns trocados, que logo usavam para comprar álcool por meios ilícitos. Para os camponeses, a liberdade de uma bebedeira alcoólica, em violação ao código de conduta da prisão, valia mais do que alguns trocados. Após o término de sua sentença de 4 anos, em fevereiro de 1854, Dostoiévski foi designado para o 7º Batalhão de Linha em Semipalatinsk, um posto remoto do Império Russo no atual Cazaquistão. Embora fosse apenas um soldado raso, a fama literária de Dostoiévski lhe garantiu um tratamento melhor entre os soldados ex-condenados de lá, e logo ele pôde viver de forma independente. Ele pôde ler e escrever e mantinha boas relações com outras autoridades da cidade. Ele fez amizade com Alexander Vrangel, um jovem advogado que admirava o trabalho de Dostoiévski há vários anos e que chegou a Semipalatinsk em novembro de 1854 para assumir o cargo de promotor. Os dois logo passaram a morar juntos e Vrangel fez tudo o que pôde para melhorar as condições de Dostoiévski. Quando o czar Nicolau I morreu, em fevereiro de 1855, Vrangel pediu um perdão para Dostoiévski ao novo czar Alexandre II, que ainda não foi concedido. O novo czar estava determinado a agir como um reformador da sociedade russa, mas os acontecimentos logo agiriam contra ele e contra a Rússia, embora ele também tenha conquistado muitas coisas. Dostoiévski também trabalhou como tutor para os filhos de funcionários do governo enquanto estava na Ásia Central. No início de 1855, por exemplo, ele era um visitante frequente da casa de Alexander e Maria Isaev, atuando como tutor do filho pequeno deles, Pesha. Maria se compadeceu da situação infeliz do escritor, banido para os confins do império, e, em resposta, Dostoiévski se apaixonou perdidamente por ela. Ele se via como o salvador de Maria, livrando-a do marido alcoólatra, mas ficou arrasado quando Alexandre foi transferido para a cidade de Kuznetsk e Maria concordou em acompanhá-lo. Os dois continuaram a se corresponder. Ele percebeu uma oportunidade quando Alexander Isaev finalmente sucumbiu ao seu vício em bebida em meados de 1855.
No entanto, a busca de Dostoiévski para conquistar a viúva em casamento estava longe de ser simples. Primeiro, Maria havia se apegado a um jovem professor. E, em segundo lugar, como um soldado raso com poucas perspectivas, Dostoiévski não era um pretendente atraente. Em março de 1856, ele fez um apelo ousado ao general Eduard Totleben, um antigo conhecido da escola de engenharia, que havia ganhado fama em todo o país. Pelas fortificações militares que ele projetou para defender a cidade de Sebastopol do cerco durante a Guerra da Crimeia, em meados da década de 1850, Totleben concordou em interceder em favor de Dostoiévski, e no outono, o czar concordou que Dostoiévski poderia ser promovido a segundo-tenente ou transferido para o serviço civil. Após receber sua promoção em outubro de 1856, Dostoiévski foi para Kuznetsk e finalmente conseguiu o consentimento de Maria para o casamento. O casal se casou em fevereiro de 1857, mas, a caminho de Semipalatinsk, Dostoiévski sofreu outro ataque epiléptico, o que assustou sua indefesa esposa. Seguindo o conselho de um médico militar, Dostoiévski pediu dispensa do exército por motivos de saúde em janeiro de 1858, mas isso só foi concedido em março de 1859. Dostoiévski foi informado de que não poderia viver em Moscou ou São Petersburgo, então se estabeleceu em Tver, na estrada entre as duas grandes cidades. Em julho de 1859, Dostoiévski e Maria deixaram Semipalatinsk e chegaram a Tver 6 semanas depois. Durante esse período, o casal começou a ter dúvidas sobre o casamento. O escritor estava focado em ressuscitar sua carreira literária, enquanto sua esposa se arrependia da decisão precipitada de se casar com um epiléptico de meia-idade e com perspectivas incertas. Dostoiévski achava a vida em Tver monótona em comparação com o cenário literário de Moscou e São Petersburgo e pediu diretamente ao czar permissão para viver em São Petersburgo. O pedido foi aceito e Dostoiévski retornou à capital em dezembro de 1859. Ele havia ficado afastado por uma década e havia passado por uma transformação ideológica de ocidentalista para eslavófilo. Muita coisa havia mudado no cenário intelectual russo e Alexander Herzen assumiu o papel de Belinsky como principal impulsionador das tendências intelectuais em seu periódico O Sino, publicado do exílio em Londres. Enquanto isso, o jovem radical Nikolai Chernyshevsky havia se tornado o editor de O Contemporâneo. Em 1858, Mikhail Dostoiévski fundou um periódico mensal chamado Tempo. Mas foi somente após a chegada de Fyodor que o jornal se tornou bem-sucedido. Além de vários artigos anônimos, Fyodor contribuiu com seu romance A Casa dos Mortos, inspirado por suas experiências no cativeiro na Sibéria. Durante esse período, ele contribuiu para o debate nos círculos intelectuais russos sobre o propósito da arte e da cultura em uma nação em processo de modernização. Ele rejeitou a noção de Chernyshevsky de que a arte só poderia ser útil se retratasse a vida real e servisse a causas políticas. Embora Dostoiévski certamente não se opusesse a chamar atenção para a situação da classe camponesa russa em seus livros, ele acreditava que a arte deveria ser julgada apenas por seu mérito artístico e não por sua eficácia em servir a qualquer agenda política. E que a beleza da arte servia à causa da humanidade como um bem em si mesmo. Os esforços de Dostoiévski trouxeram mais de 4.000 assinantes para o jornal de seu irmão. Mas a década de 1860 se mostrou um período volátil. Em fevereiro de 1861, o czar liberal Alexandre II aboliu a servidão, uma decisão amplamente elogiada por radicais e progressistas políticos.
Dostoiévski, que havia participado de círculos revolucionários que defendiam o fim da servidão muitos anos antes, ficou encantado que o czar tivesse abolido uma instituição que já havia deixado de existir em muitas outras partes da Europa centenas de anos antes. Embora Dostoiévski tenha mantido sua fé no czar Alexandre pelo resto da vida, os termos da emancipação colocaram um pesado fardo de dívidas sobre os ombros do campesinato. Isso inspirou uma onda de manifestações estudantis em 1862, que resultou no exílio de Chernyshevsky para a Sibéria. Dostoiévski aproveitou então a oportunidade para viajar para a Europa entre junho e setembro. Embora ele continuasse a respeitar a literatura europeia, os instintos nacionalistas que Dostoiévski adquiriu durante seus anos na Sibéria o levaram a acreditar que a Europa estava moralmente falida. Seu relato de viagem, publicado posteriormente como notas de inverno sobre impressões de verão, demonstrou que suas opiniões permaneciam inalteradas. Em Paris, Dostoiévski comentou sarcasticamente que apenas os ricos podiam se dar ao luxo da liberdade e que os parisienses eram tão obcecados por si mesmos que não davam qualquer importância à igualdade ou à fraternidade. Em Londres, ele comentou sobre a extrema desigualdade de riqueza que viu na capital da nação mais rica do mundo, além do ar e da água poluídos. E ficou particularmente horrorizado ao testemunhar mulheres vendendo os serviços sexuais de suas filhas pequenas nas ruas. Após visitar a exposição internacional em South Kensington, Dostoiévski considerou os salões da exposição criações grotescas do diabo. Enquanto estava em Londres, ele aproveitou a oportunidade para visitar Alexander Herzen e o anarquista Mikhail Bakunin, sendo este último um dos principais pensadores políticos radicais russos do século XIX. Poucos meses após seu retorno à Rússia, uma revolta polonesa contra o domínio russo em janeiro de 1863 trouxe mais pressões para o jornal. Embora Dostoiévski tivesse adotado uma postura patriótica e pró-governo, uma má interpretação de um editorial fez com que o Estado fechasse o jornal em maio. A supressão do jornal coincidiu com uma crise pessoal na vida de Dostoiévski. Seu casamento havia terminado e, em 1861, ele se separou oficialmente de sua esposa tuberculosa, que se mudou para a cidade provincial de Vladimir. Mais tarde naquele ano, Dostoiévski conheceu Polina Suslova, uma jovem estudante com ideias políticas radicais que via Dostoiévski como um defensor da liberdade contra a opressão. O casal iniciou um caso amoroso em algum momento de 1862, mas Polina ressentia-se da oposição de Dostoiévski à emancipação feminina e Dostoiévski se irritava com as exigências dela de que ele se divorciasse da esposa. Os dois continuaram se encontrando e planejavam viajar juntos para a Europa. Mas enquanto Dostoiévski tentava ressuscitar seu jornal, Polina decidiu partir sem ele para Paris em junho. Ele deixou São Petersburgo em agosto e, a caminho de Paris, foi distraído pelo cassino em Wiesbaden, onde acabou perdendo muito dinheiro jogando roleta. Quando ele chegou à capital francesa, Paulina já havia se apaixonado por um jovem espanhol, que logo a deixou de lado. Ele a convenceu a se juntar a ele na Itália, prometendo que o relacionamento deles continuaria platônico. Enquanto Dostoiévski lutava para cumprir sua parte do acordo, Paulina o provocava sem piedade, flertando com outros homens, deixando Dostoiévski com ciúmes e se sentindo traído. Após 1 mês e meio, os dois se separaram em Turim, com Paulina voltando para Paris e Dostoiévski seguindo para o paraíso dos jogos em Bartomburg, que na época era uma meca para os apostadores europeus. Ele só conseguiu voltar para a Rússia depois de pedir ajuda financeira a Paulina. Dostoiévski foi chamado de volta à Rússia após receber a notícia de que sua esposa estava morrendo. Ele chegou a Vladimir em outubro de 1863 e ficou tomado de compaixão, facilitando a reconciliação do casal.
Enquanto sua esposa agonizava, Dostoiévski escreveu Memórias do Subsolo, um conto sombrio em que a narradora rejeita qualquer noção de bem comum e, em vez disso, se entrega a decisões irracionais e autodestrutivas. No decorrer de um de seus livros mais curtos, Dostoiévski rejeita a visão utópica do influente romance de Chernyshevsky de 1863. O que fazer? Que o homem pode ser guiado em direção ao bem comum. A novela foi publicada em série na Epoch, a nova revista de Mikhail Dostoiévski, e foi concluída por volta da época da morte de Maria, em 15 de abril de 1864. Logo depois, o Sr. Mikhail também faleceu em julho, deixando para trás uma família numerosa e dívidas substanciais que Fyodor concordou em assumir. Dostoiévski também herdou as funções editoriais na Epoch, mas as pressões financeiras forçaram o encerramento da publicação em março de 1865. Apesar de estar muito endividado, Dostoiévski decidiu que precisava fazer outra viagem pela Europa. Ele conseguiu levantar os fundos, vendendo uma nova edição em 3 volumes de sua obra para o editor Fyodor Stilovsky por uma quantia irrisória de 3.000 rublos, junto com a obrigação de entregar um manuscrito para ele até 1º de novembro de 1866. O não cumprimento daria a Stilovsky o direito de publicar suas obras gratuitamente por até 9 anos, uma penalidade que custaria caro para Fyodor se fosse aplicada. Com essa bomba relógio prestes a explodir, Dostoiévski foi direto para o cassino em Wiesbaden. Com o gerente do hotel negando-lhe velas e refeições devido a dívidas não pagas, Dostoiévski começou então a trabalhar em uma das maiores obras da história da literatura mundial. As primeiras partes do que Fyodor passou a intitular de Crime e Castigo foram publicadas no Mensageiro Russo no início de 1866. O protagonista, Rodion Raskolnikov, é um jovem vivendo em extrema pobreza após ser expulso da universidade. Ele se perturba ainda mais com a situação da mãe viúva e da jovem irmã, alvo de assédio de um proprietário de terras. Inspirado por grandes homens de ação, como Napoleão Bonaparte, Raskolnikov planeja resolver todos os seus problemas de uma só vez, assassinando uma idosa agiota conhecida por emprestar dinheiro a taxas abusivas e roubando seu dinheiro. Essa velha odiosa esconde sua riqueza e nem sequer faz algo útil com ela. Se ao menos Raskolnikov conseguisse pôr as mãos nesse dinheiro, ele poderia, de uma só vez, melhorar sua própria situação e ainda teria dinheiro sobrando para ajudar sua mãe e sua irmã. Ele acredita que isso é justificável, pois é capaz de se tornar um grande homem como Napoleão, se apenas a sociedade lhe der os meios financeiros para alcançar seus objetivos. Armado com um machado, Raskolnikov consegue matar a velha e depois mata a irmã dela, que se depara com a cena. Ansioso para fugir rapidamente após o duplo assassinato, Raskolnikov pega apenas alguns objetos e deixa para trás a maior parte da riqueza da agiota. O restante do romance trata da psicologia de Raskolnikov, enquanto ele lida com seu sentimento interno de culpa pelos crimes, ao mesmo tempo em que tenta provar sua inocência às autoridades. Por fim, sua consciência o força a confessar o crime e ele é enviado para a Sibéria, onde alcança a redenção completa por meio de uma fé renovada em Deus. Sob a influência da compassiva Sônia Mamiladova, que o acompanha no exílio. O romance foi um sucesso instantâneo e encantou o público leitor. Mas alguns críticos radicais atacaram Dostoiévski por difamar os estudantes russos em sua representação de Raskolnikov. No entanto, o crítico Nikolai Strakov argumentou que, em vez de apresentar Raskolnikov como uma figura excessivamente simpática, Dostoiévski apresentou uma figura profundamente complexa, lutando com dúvidas existenciais após cometer seus crimes. Dostoiévski sabia que Crime e Castigo era a melhor coisa que ele já havia escrito, e por isso vendeu-o para Mikhail Katkov, do Mensageiro Russo, em vez de entregá-lo a Stilovsky para cumprir suas obrigações.
Ele ainda estava dando os toques finais no livro no início de outubro de 1866, restando-lhe menos de um mês para entregar um manuscrito totalmente novo a Stelovski. Desde suas experiências nas mesas de jogo em Wiesbaden e Bautenberg, Dostoiévski tinha planos de escrever uma história sobre um jogador, mas dificilmente conseguiria terminá-la em um mês. Dostoiévski aceitou o conselho de um amigo para contratar uma secretária e no dia 4 de outubro, Anna Snitkina, de 20 anos, foi até o apartamento de Dostoiévski. A colaboração deles começou de forma desajeitada, mas logo o romance tomou forma diante de seus olhos e no dia 30 de outubro, Anna entregou a Dostoiévski o manuscrito completo. Durante a colaboração, os dois encontraram tempo para conversar sobre suas vidas pessoais. Quando Dostoiévski perguntou a Anna o que ele deveria fazer em sua situação, ela sugeriu que ele deveria se casar novamente e ter filhos. Quando Anna visitou Dostoiévski no dia 8 de novembro para trabalhar no epílogo de Crime e Castigo, Dostoiévski contou a ela sobre seus planos para um novo romance, descrevendo um escritor de meia-idade, empobrecido, e seu jovem interesse amoroso, a quem ele chamou de Anja. Quando Dostoiévski expressou algumas dúvidas de que uma jovem poderia considerar se casar com o escritor, Anna rebateu, dizendo que não havia impedimento, desde que ela tivesse um bom coração. Quando ele pediu para Anna se colocar no lugar de sua heroína, ela entendeu que eles não estavam mais falando em hipóteses e respondeu com uma declaração entusiasmada de amor. Anna logo começou a ajudar seu noivo a cuidar de seus assuntos financeiros, e o casal se casou na Catedral da Trindade, em São Petersburgo, no dia 15 de fevereiro de 1867. Embora Dostoiévski tenha recebido 7.000 rublos pela edição em livro de Crime e Castigo, isso não foi suficiente para pagar seus credores. E Anna foi obrigada a penhorar seu dote para conseguir dinheiro para a lua de mel deles, que começou em abril. Dostoiévski continuava irritado com os europeus, mas ficou encantado com sua visita à Galeria de Arte em Dresden, onde ficou especialmente impressionado com a Madonna Sistina de Rafael. O casal discutia com frequência, pois Dostoiévski não queria permitir que Anna tivesse qualquer independência profissional, enquanto Anna sentia ciúmes da correspondência contínua dele com Paulina. Depois de algumas semanas, Dostoiévski não resistiu a uma viagem para Bad Homburg, onde, apesar dos avisos de Anna, perdeu tudo em 10 dias nas mesas de jogo. Nem isso foi suficiente para satisfazê-lo, e ao retornar a Dresden, Dostoiévski e Anna viajaram para Baden-Baden. Anna foi obrigada a penhorar sua aliança de casamento e até suas roupas para tirar seu marido da dívida. Mas Dostoiévski parecia determinado a perder tudo, e conseguiu. Dostoiévski procurou seu antigo rival, Turgenev, que havia se estabelecido permanentemente em Baden-Baden. Mas os dois logo começaram a trocar insultos e tentaram se evitar. Em setembro, os Dostoiévskis estavam em Genebra e qualquer dinheiro que recebiam de amigos e parentes logo era gasto. Foi só depois que Dostoiévski se endividou ainda mais após uma sessão de jogo em Saxon-Leban, em novembro, que ele finalmente se sentiu motivado a trabalhar em seu novo romance, que intitulou de O Idiota. Ele havia feito esboços iniciais em setembro, mas não avançou muito até dezembro, quando escreveu 100 páginas em apenas 23 dias. Anna já estava grávida de vários meses e, em março de 1868, o casal teve uma filha, a quem Dostoiévski deu o nome de Sônia, em homenagem à heroína de Crime e Castigo. A alegria virou desespero 3 meses depois, quando a menina contraiu pneumonia e morreu. O protagonista de O Idiota, Príncipe Mishkin, é filho de um nobre pobre e de uma filha de comerciante, sofre de epilepsia e é sustentado por uma forte fé em Cristo. Mishkin é uma imagem idealizada do próprio autor em sua busca para criar um personagem absolutamente bom.
Para alcançar isso, Dostoiévski recorre à figura do Yurodivy, ou santo tolo. Uma pessoa que se submete à humilhação. Ao agir de forma disruptiva e desafiar as normas sociais, enquanto comunica verdades essenciais, eles recebem uma permissão especial para confrontar o poder com a verdade. A humildade de Mishkin e sua capacidade de perdoar devem muito à representação de Cristo no Evangelho de São João e à sua mensagem central de amor e perdão. O romance começa com o retorno de Mishkin a São Petersburgo após 4 anos em um sanatório suíço. A trama gira em torno da incapacidade de Mishkin de escolher entre 2 mulheres, a bela e intensamente emocional Nastassia Filipovna e a bela e inocente Aglaya Ivanovna. A compaixão de Mishkin por Nastassia acaba levando-o a concordar em se casar com ela, pois acredita que ela morreria se ele não o fizesse. A decisão choca a família de Aglaya e lá acaba sendo dada em casamento a um oficial polonês. No dia do casamento de Mishkin e Nastassia, a noiva foge com o rico Rogojin, que a vinha perseguindo apaixonadamente durante todo o romance. Quando Mishkin chega à casa de Rogojin no dia seguinte, ele descobre que este matou Nastassia. Rogojin é condenado a 15 anos na Sibéria, enquanto Mishkin é enviado de volta ao sanatório suíço. As anotações de Dostoiévski mostram que ele estava escrevendo o livro sem ter uma ideia clara de como terminá-lo. Os críticos consideraram o final insatisfatório, já que os ideais de amor e perdão de Mishkin não impediram um desfecho trágico. Uma das biógrafas de Dostoiévski, Georg Kitsar, sugere que o romance mostrou isso. Embora Mishkin talvez não tenha conseguido mudar as coisas sozinho, uma resolução mais feliz poderia ter sido alcançada se todos tivessem aspirado aos seus ideais. Após a morte da filha, os Dostoiévskis deixaram Genebra e se estabeleceram em Vevey, nas proximidades, onde Dostoiévski se dedicou a terminar O Idiota. As montanhas da Suíça lhe pareciam opressoras e, em setembro, o casal seguiu um pouco mais ao sul, para a Itália. Depois de alguns meses em Milão, eles foram para Florença, onde Dostoiévski ficou mais impressionado com a arte e a arquitetura da cidade do que em uma visita anterior. Ele concluiu O Idiota em janeiro de 1869 e a última parte foi publicada pelo Mensageiro Russo em fevereiro. Mas a recepção ruim do romance fez com que Dostoiévski não pudesse contar com a melhora de suas finanças vendendo a edição do livro. Seu ânimo melhorou pelo fato de Ana estar grávida novamente. Mas o calor do verão italiano se mostrou insuportável e o casal partiu para Praga. Logo descobriram que o alojamento era caro demais e voltaram para Dresden, onde sua filha Lupov nasceu em 26 de setembro. Dostoiévski ficou radiante, embora a chegada da filha tenha aumentado as pressões financeiras. Enquanto Dostoiévski começava a trabalhar em seu próximo grande romance, o casal permaneceu em Dresden por 1 ano e meio. Mas a vitória da Prússia na Guerra Franco-Prussiana e a unificação dos pequenos estados alemães para formar o novo Império Alemão sob dominação prussiana mudaram a situação. No âmbito pessoal, uma iminente proibição dos cassinos incentivou Dostoiévski a fazer uma última viagem a Wiesbaden para jogar no final de abril de 1871. Dostoiévski estava ansioso para voltar à Rússia e o tempo era essencial, já que Ana estava grávida novamente. No final de junho, ele recebeu um grande pagamento do mensageiro russo que lhe permitiu quitar suas dívidas e viajar de volta para casa em julho. 4 anos na Europa Ocidental não fizeram nada para que ele se afeiçoasse ao continente e ele ficou feliz por estar de volta ao solo russo. O retorno da família à Rússia foi financiado pelo pagamento do último romance de Dostoiévski, Os Demônios, também traduzido como Os Possessos ou Os Endemoniados.
Ele foi inspirado pelo assassinato brutal de um estudante da Faculdade de Agricultura de Moscou chamado Ivanov, cometido por Sergei Nechayev em 21 de novembro de 1869. Eles eram membros de uma organização estudantil de esquerda e Ivanov parece ter sido morto por não apoiar o programa revolucionário nihilista de Nechayev. Dostoiévski viu o incidente como mais uma demonstração do impacto das doutrinas socialistas racionalistas, que prometiam liberdade ilimitada, mas na verdade resultavam em despotismo e violência. Dostoiévski considerava inevitável que a Europa e a Rússia caíssem no comunismo, um evento que ele associava ao Apocalipse e ao juízo final no livro do Apocalipse. Os membros do círculo revolucionário nihilista que Dostoiévski retrata no romance são, portanto, agentes satânicos e são explicitamente associados às bestas do Apocalipse. Piotr Verkovensky, filho do intelectual liberal Stepan Verkovensky, é o principal teórico do grupo e é comparado à serpente ou dragão, uma manifestação de Satanás. Enquanto Nikolai Stavrogin, o personagem central, que Verkovensky admira como líder de sua revolução, pode ser identificado com a besta do mar, o anticristo que usurpa o trono de Cristo, preparando o cenário para a luta final entre Cristo e Satanás. Verkovensky fica frustrado pelo fato de que o desiludido Stavrogin se recusa a assumir o papel de líder. E, às vezes, o romance parece ser uma paródia dos radicais que falavam sobre organizar uma revolução, mas nunca a organizavam de fato e eram prejudicados por disputas internas. A solução de Verkovensky para fortalecer a coesão do grupo é organizar o assassinato de Chatov, um ex-revolucionário que rejeitou suas ideias. Enquanto isso, o engenheiro Alexei Kirillov está determinado a tirar a própria vida como a expressão máxima do livre-arbítrio e está disposto a se sacrificar pela causa revolucionária. Isso é prejudicado pela hesitação prolongada de Kirillov em realmente executar o ato. É somente sob pressão de Verkovensky que ele finalmente o faz. O Dostoiévski, aos 50 anos, retornou a São Petersburgo em julho de 1871, determinado a lembrar ao povo russo de seu destino único. Em poucos dias, Ana deu à luz ao primeiro filho deles, chamado Fyodor, em homenagem ao pai. Isso coincidiu com a chegada indesejada de contas e notas de credores. Ana tomou a iniciativa ao garantir os direitos de publicação das obras do marido e negociar prazos de pagamento mais razoáveis com seus credores. Apesar dos problemas financeiros, Dostoiévski já era um escritor famoso na época. E em 1872, o mecenas de arte, Pavel Tretyakov, encomendou um retrato dele a Vassily Perov, que agora está exposto na Galeria Tretyakov, em Moscou. Dostoiévski também conheceu conservadores influentes, incluindo o jornalista príncipe Vladimir Merchevsky e o advogado Konstantin Popodonotsev, tutor do Tsarevich Alexandre, herdeiro do trono russo. Após a publicação da edição do livro Demônios, em janeiro de 1873, por Ana, que fundou a editora Dostoiévski, Dostoiévski enviou uma cópia ao futuro czar Alexandre III, que já era um grande admirador de sua obra. Embora Alexandre depois se tornasse um governante muito reacionário, suas opiniões eram totalmente opostas às de Fyodor. Ana conseguiu vender toda uma tiragem de 3.000 exemplares de Os Demônios, mas Dostoiévski teve que continuar escrevendo para sustentar a família. Precisando de uma pausa da literatura de fôlego, Dostoiévski tornou-se editor do jornal do Príncipe Mizevski, O Cidadão, no final de 1872, onde começou a publicar seu Diário de um Escritor. Seus pontos de vista nem sempre agradavam aos censores, e diante dessas dificuldades, ele abandonou o cargo de editor na primavera de 1874 e começou a trabalhar em um novo romance que se tornaria O Adolescente. Ele também havia começado a sofrer com problemas pulmonares e no verão foi buscar tratamento na cidade termal alemã de Ems.
Em julho de 1874, Dostoiévski já estava de volta a São Petersburgo e continuou trabalhando em seu romance. No verão anterior, a família havia passado a estação na cidade de Stara Yarusa, às margens do lago Ilman, e Ana sugeriu fazer o mesmo no próximo inverno. Livre de outras distrações, Dostoiévski fez rápidos progressos. Após fazer uma segunda viagem a Ems no verão, Dostoiévski voltou para Stara Yarusa a tempo do nascimento de seu segundo filho, Alexei, em agosto. Quando a família voltou para São Petersburgo em setembro, o romance O Adolescente estava quase completo. Em Os Demônios, Dostoiévski identificou as sementes do niilismo revolucionário de Piotr Verkovensky no liberalismo ingênuo de seu pai, Stepan. E O Adolescente também explora a relação entre pai e filho. A protagonista, Arkady Dolgoruki, é filha ilegítima da camponesa Sônia e do aristocrata Versilov. O marido de Sônia, Makar, se retira da cena e se torna um homem santo, enquanto Versilov rapidamente abandona a família. Crescendo sem um pai, Arkady está em busca de um guia espiritual e procura seu pai biológico. Mas o moralmente falido Versilov não está em posição de desempenhar esse papel. Em vez disso, Arkady encontra seu guia em Makar, agora um venerável ancião que personifica os valores de Dostoiévski, que consistem em encontrar amor em Cristo. Após a conclusão do romance, ele reiniciou O Diário de um Escritor em 1876, depois publicado por Nekrasov em Notas da Pátria. E ficou satisfeita ao receber grandes pilhas de cartas de leitores buscando seus conselhos ou expressando admiração por seu trabalho, que abrangia uma variedade de assuntos. Quando a Rússia entrou em guerra com o Império Otomano da Turquia, mais uma vez em 1877, Dostoiévski apoiou entusiasticamente o esforço de guerra e pediu a anexação de Constantinopla, atualmente Istambul. Istambul, enquanto a Rússia conquistava sua vitória mais decisiva contra os turcos e conseguia libertar nações cristãs como a Romênia do domínio turco durante o curto conflito. Fyodor ficou particularmente satisfeito ao ver os nomes de seus colegas de classe entre os heróis da guerra, que terminou a favor da Rússia e agora a tornava uma potência importante nos Balcãs e a principal potência do Mar Negro. A partir do verão de 1876, o czar Alexandre II passou a ser um dos assinantes do Diário de Dostoiévski e, em 1878, Dostoiévski foi convidado para ser tutor dos filhos mais novos do czar, Sergei e Pavel. Sua fama já estava cada vez mais consolidada fora da Rússia naquela época. E, na primavera de 1878, ele aceitou um convite para uma conferência sobre direitos autorais em Paris, presidida por Victor Hugo, um dos maiores romancistas franceses da época, a quem Fyodor continuava a idolatrar. O destino interveio de forma negativa para Dostoiévski quando seu filho mais novo, Alexei, sofreu uma série de ataques epilépticos e morreu em maio de 1878. Dostoiévski buscou consolo com o venerado padre Amvrosy no mosteiro Optina-Pustin. Após retornar a São Petersburgo no outono, a família se mudou do apartamento na cidade para o mesmo apartamento onde Dostoiévski morava quando começou sua carreira literária na década de 1840. Em janeiro de 1879, a primeira parte do romance final e possivelmente o maior de Dostoiévski, que ele intitulou de Os Irmãos Karamazov, foi publicada em capítulos na revista Mensageiro Russo. Considerado uma das obras-primas da literatura mundial, Dostoiévski examinou as atitudes russas contemporâneas em relação à moralidade através da perspectiva de três irmãos, Dmitri, Ivan e Alyosha, filhos de Fyodor Karamazov, de 2 casamentos. Há rumores de que Fyodor também seja o pai de seu criado, Pavel Smerdyakov, cuja mãe morreu no parto.
A ação é impulsionada pela rivalidade entre Fyodor e Dmitri, pela jovem e fogosa Grushenka, que flerta com os dois, embora acabe percebendo que está apaixonada por Dmitri e se arrependa de tê-lo magoado. Dmitri pretende matar seu pai lascivo e se torna o principal suspeito quando Fyodor é encontrado brutalmente assassinado em sua casa. Smirdiakov, a única outra pessoa na casa, estava sofrendo de uma crise epiléptica naquele momento. Os leitores de Dostoiévski ficavam ansiosos a cada novo capítulo, especulando se Dmitri realmente havia assassinado seu pai. Perto do final do romance, Smirdiakov confessa a Ivan que foi ele o responsável e que fingiu a crise epiléptica. Ele justificou a decisão apelando para a filosofia racionalista de Ivan, de que tudo é permitido já que Deus não existe e que Fyodor era um tirano que merecia morrer. Enquanto Ivan mergulha na loucura, Smirdiakov tira a própria vida e Dmitri é erroneamente condenado a 20 anos na Sibéria pelo assassinato do pai. Para escapar desse destino, Dmitri e Grushenka fazem planos para fugir para a América. Embora desempenhe um papel secundário na trama principal, o herói de Dostoiévski é Alyosha, cujas conversas com Dmitri e Ivan dão ao leitor uma visão de suas personalidades. Em especial, a defesa do ateísmo de Ivan diante do piedoso Alyosha no 5º livro da obra está entre as partes mais famosas do romance. Ivan argumenta que Deus não permitiria tanto sofrimento no mundo e que, se todo esse sofrimento fizesse parte do plano de Deus, ele preferiria arriscar a danação eterna a se submeter a ele. Ivan então expõe seu argumento apresentando um cenário ambientado na Espanha do século XVI, no qual Jesus retorna à Terra. Ele é levado diante do grande inquisidor, que se recusa a permitir que ele fale e o culpa por ter dado à humanidade a liberdade de escolher entre o bem e o mal. Quando a maioria prefere se submeter à autoridade para ter suas necessidades materiais atendidas. O grande inquisidor argumenta que, desde a crucificação, a Igreja tem trabalhado para fornecer a autoridade e a certeza moral que as pessoas desejam e que, como o retorno de Cristo enfraquece a Igreja, ele seria queimado na fogueira. Alyosha inicialmente parece ser convencido pelo raciocínio de Ivan, mas Dostoiévski contrapõe a filosofia de Ivan através do padre Zósima, o venerado homem santo que faz seu último sermão antes de morrer. Embora Zósima não refute os argumentos de Ivan um por um, ele enfatiza o amor por toda a criação de Deus. E que, ao invés de julgar os pecadores, o homem deve considerar o pecado como seu próprio e reconhecer que é parcialmente responsável como membro de uma sociedade pecadora. Para Dostoiévski, o pecado leva ao sofrimento, que por sua vez traz redenção e felicidade. O livro é considerado um dos melhores exemplos de literatura existencialista, onde o autor retrata as lutas internas de seus personagens, tanto suas qualidades boas quanto ruins, e como isso se desenrola em um mundo onde as verdades morais absolutas são difíceis de alcançar. Enquanto trabalhava em Os Irmãos Karamazov, a saúde de Dostoiévski havia piorado e ele estava em declínio terminal. Em uma quarta visita a Enns, em agosto de 1879, ele foi diagnosticado com enfisema pulmonar, que o médico disse que poderia ser controlado, mas não curado. Em fevereiro de 1880, ele foi eleito vice-presidente da Sociedade Benevolente Eslava e, nessa função, foi convidado a discursar na inauguração de um monumento a Alexander Pushkin, em Moscou. Alexander Pushkin já estava morto há mais de 40 anos, e tanto os ocidentalistas quanto os eslavófilos reivindicavam seu legado. O discurso de Dostoiévski não seria apenas um elogio a Alexander Pushkin, mas um chamado aos intelectuais russos. A estátua foi inaugurada em 18 de junho de 1880 e o discurso de Dostoiévski em 20 de junho tinha como objetivo encerrar as festividades. Dostoiévski caracterizou Alexander Pushkin como um profeta que incorporava os valores russos de universalismo e amor por toda a humanidade.
exortando seu público a acabar com suas disputas indecorosas e se unir para promover essa ideia. O discurso teve o efeito desejado e recebeu uma resposta entusiasmada de todos os presentes. E até mesmo Turgueniev estava com lágrimas nos olhos enquanto ajudava Dostoiévski a sair do púlpito em meio à multidão. Essa demonstração de unidade durou pouco e logo o discurso de Dostoiévski passou a ser atacado tanto por liberais quanto por conservadores na imprensa. Embora ele tenha conseguido concluir Os Irmãos Karamazov, as críticas da imprensa e os convites frequentes para leituras públicas drenaram a energia de Dostoiévski e quando o romance foi finalizado, ele tinha apenas 4 meses de vida. No dia 6 de fevereiro de 1881, ele sofreu uma hemorragia enquanto as autoridades czaristas faziam uma busca na casa ao lado. No dia seguinte, ele sofreu uma segunda hemorragia após uma discussão sobre a herança da família. Ele recebeu o sacramento de um padre e pediu a Ana para ler a parábola do filho pródigo na presença das crianças. Ele viveu mais alguns dias e parecia estar melhorando, mas uma terceira hemorragia foi fatal. E ele morreu na noite de 9 de fevereiro de 1881, com apenas 59 anos de idade, em 28 de janeiro, no calendário antigo. 3 dias depois, seu corpo foi levado para o mosteiro Alexander Nevsky, em São Petersburgo, em um funeral que contou com a presença de dezenas de milhares de enlutados. No dia seguinte, ele foi enterrado perto de Karamzin e Zhukovsky, 2 escritores russos que inspiraram sua carreira literária. Fyodor Mikhailovich Dostoiévski é reconhecido por sua percepção singular da psicologia humana. Após surgir no cenário literário na década de 1840 como um jovem revolucionário de esquerda, o exílio de Dostoiévski o transformou em um nacionalista russo mais conservador, porém complexo. Sua obra foi fortemente moldada por suas experiências. Por exemplo, Crime e Castigo, que é considerado por muitos como seu maior romance, refletiu suas próprias experiências de prisão, exílio e punição. Muitas de suas outras obras também refletiram seus problemas com o jogo e, de fato, suas reflexões sobre sua família e a sociedade russa. Essas questões atingiram seu auge em sua obra-prima, Os Irmãos Karamazov, uma síntese das principais ideias de Dostoiévski sobre a vida e a sociedade, e também um romance no qual ele questionou a própria natureza da Rússia do século XIX. O século XIX foi provavelmente um ponto alto do romance como forma literária. A Grã-Bretanha tinha Charles Dickens e as irmãs Brontë. A França tinha Victor Hugo, Émile Zola e Alexandre Dumas. E a Rússia tinha Dostoiévski e Lev Tolstói. Dostoiévski foi uma das maiores figuras culturais da Rússia, embora tenha vivido uma vida cheia de problemas e conflitos causados por ele mesmo também. O que você acha de Fyodor Dostoiévski? Ele foi um dos maiores romancistas que já existiu, capaz de revelar verdades essenciais e desconfortáveis sobre a condição humana? Ou ele era culpado de idealizar o povo russo, projetando suas próprias experiências em suas tentativas de apresentar uma fórmula universal para a felicidade humana? Por favor, conte pra gente nos comentários. E enquanto isso, muito obrigada por assistir.